E no Dia Internacional da Mulher, temos uma coluna extraordinária do Olhar Espacial. Marcelo Zurita conta a história de uma mulher que viveu para a ciência. Vamos ver. Olá pessoal, saudações astronômicas. Em 1977, a Organização das Nações Unidas reconheceu o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. É uma data que celebra a luta das mulheres pela igualdade de direitos e condições de trabalho. Mas para quem procurar o porquê desse dia ser celebrado no dia 8 de março, não vai encontrar uma resposta muito simples. O 8 de março já era adotado como o Dia da Mulher desde 1917 na Rússia, quando cerca de 90 mil operárias protestaram contra as más condições de trabalho, a fome e a participação russa na guerra. O início do século XX foi um período de intensas lutas pelos direitos das mulheres. Naquela época, houveram várias manifestações e iniciativas de criação de um Dia da Mulher em Nova York, nos Estados Unidos, em Copenhague e em toda a Europa. Mas, segundo a Organização Internacional do Trabalho, o fato que marcou a história para a celebração moderna do Dia Internacional da Mulher foi o incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York que matou 123 trabalhadoras em 25 de março de 1911. Só que a história que eu vou contar hoje não é, mas bem que poderia ser, o motivo do Dia Internacional da Mulher ser celebrado no 8 de março. A história de Hipátia de Alexandria, uma mulher que fez a diferença no seu tempo, mas que sofreu e morreu por conta da ignorância e do preconceito há mais de 1.600 anos. Hipátia foi uma das mulheres mais influentes do Egito no início do século V. Era uma cientista e trabalhava na Biblioteca de Alexandria, que era a maior fonte de conhecimento de todo o mundo. Lá estava armazenado grande parte de tudo aquilo que já havia sido escrito pelo homem em qualquer área do conhecimento e da literatura. Ela era filósofa, matemática, astrônoma, médica e diretora da Escola de Filosofia Neoplatônica em Alexandria. Na astronomia, Hipátia cartografou corpos celestes, confeccionou planisférios, revisou o Almagesto de Ptolomeu e aprimorou o astrolábio. Numa época em que as mulheres viviam à sombra de seus maridos, Hipátia, apesar de muito bonita e de não lhe faltar pretendentes, preferia se dedicar aos seus estudos e ao seu trabalho. Tinha o perfil de uma mulher feminista e independente, uma revolução para a sociedade machista daquele tempo. Mas seu pensamento progressista conflitava diretamente com o poder crescente naquela época. Alexandria, há tempos, era governada por Roma e Hipátia tinha grande proximidade com Orestes, o governador romano do Egito. Entretanto, a vida de Orestes no poder não era nada fácil. O mundo passava por transformações, com a Igreja Católica expandindo seu poder e tentando eliminar a influência e cultura pagãs. No Egito, seu representante maior era Cirilo, o bispo de Alexandria, e seu poder por diversas vezes se confundia com os poderes do governador Orestes. Os cristãos do Egito e seguidores de Cirilo tinham um histórico de conflitos contra os judeus, pagãos e contra as autoridades egípcias, inclusive quase vitimando Orestes. Cirilo tinha grande desprezo por Hipátia. Além dos motivos políticos, ele a considerava um símbolo do paganismo por sua dedicação ao trabalho e à ciência. Mas além de estudar muito, Hipátia também ensinava. Tinha muitos discípulos que vinham de várias partes do mundo para aprender com ela. Seu local de trabalho, a Biblioteca de Alexandria, maior fonte do conhecimento humano de todo o mundo, era considerado pela Igreja um templo do paganismo. E isso incomodava muito a Cirilo. Segundo o historiador Sócrates de Constantinopla, Cirilo acreditava que ela estava competindo com o cristianismo, levando para longe de Cristo homenagens que pertenciam a ele. Ela estaria roubando de Deus os seus direitos e por isso deveria cair. Todos esses fatos faziam de Alexandria do início do século V uma verdadeira panela de pressão. E no ano de 415, essa panela começou a estourar. Na tarde de 8 de março daquele ano, quando voltava do Museu de Alexandria, Hipátia foi atacada e arrancada de sua carruagem por uma multidão de cristãos enfurecidos. Ela foi arrastada pelas ruas da cidade até uma igreja, onde foi violentada. Teve suas roupas rasgadas e sua carne arrancada dos ossos por conchas afiadas. Depois de morta, seu corpo despedaçado foi queimado fora dos limites da cidade e todos os seus trabalhos destruídos.
Isso aconteceu pouco tempo depois de Orestes ter ordenado a execução de um monge cristão que havia atacado o governador a pedradas. A execução deste monge enfureceu o bispo Cirilo e seus correligionários. Não se sabe ao certo sobre um possível envolvimento de Cirilo na morte de Hipátia, mas depois deste episódio, Orestes desistiu de sua disputa com Cirilo e abandonou Alexandria. Os assassinos de Hipátia jamais responderam por esse crime. A biblioteca de Alexandria foi incendiada e o mundo mergulhou em um longo período de 1000 anos de trevas na ciência. Já Cirilo seguiu ampliando seu poder e sua influência no mundo cristão, sendo inclusive santificado depois de sua morte. Hoje, ele é conhecido por todos como São Cirilo, e talvez você tenha um santinho dele aí na sua casa. Hipátia foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Sua história de superação dos paradigmas da época poderia ter influenciado o mundo a abandonar os seus preconceitos e o seu machismo. Poderia ter evitado os séculos de trevas e nos levado a um outro patamar científico de valorização do conhecimento. Entretanto, Hipátia de Alexandria, a mulher que viveu pela ciência e foi morta pela ignorância, pode fazer a diferença no mundo mais de 1600 anos depois, inspirando meninas e mulheres a buscarem o caminho do conhecimento e superarem as adversidades para conquistar o mundo que Hipátia lutou para tornar melhor. Feliz Dia da Mulher, bons céus a todas e até a próxima.